Hoje o Sena recebe Alexandre Santini, um convidado cuja trajetória atravessa a cultura sobre diferentes áreas. Da formulação de políticas públicas à gestão de equipamentos culturais, passando pela presidência da Casa Rui e pela escrita do livro Cultura Viva Comunitária, Políticas Culturais no Brasil e América Latina. Alexandre Santini, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, poxa, é um prazer aí estar dialogando com o Sena, com esse trabalho que vocês desenvolvem aí e com essa parceria, na verdade, nossa, né, que a gente tem construído aí nos últimos já 2 anos e muito bom. Vocês têm sido uma inspiração, tem sido um alento aqui para casa, assim, no sentido do que a gente está procurando fazer aqui, né, que é um reposicionamento também da instituição, uma ampliação do seu alcance, uma democratização mesmo, né? E acho que vocês trazem esse espírito também, tanto do ponto de vista da gente debater junto temas importantes, desafios hoje da democracia brasileira, questões nacionais, questões internacionais, mas também da possibilidade de trazer novos públicos, né? Eu acho que eu sempre saliento assim que quando vocês são parceiros, né? Quando o Sena é parceiro nos eventos aqui da Casa Rui, a gente tem trazido um público mais jovem, um público diversificado, interessado. Então, eu acho que a nossa parceria tem sido muito positiva, muito exitosa. Acho que para os dois lados, né? Porque acho que tanto para o trabalho de vocês é importante realizar e promover as atividades aqui, né? Confere também ao trabalho, né? Uma legitimidade, né? Mas, ao mesmo tempo, para casa tem sido importante porque tem feito isso. Né? Então, eu acho que é uma parceria muito positiva, muito satisfatória para os dois lados. Então, para mim, estar podendo fazer esse diálogo com vocês aqui é uma honra, uma alegria muito grande. É uma honra e uma alegria para a gente também, Santini. Muito obrigada pela parceria. Quando a gente começou a esboçar o roteiro para essa entrevista, a gente quis começar pela pergunta norteadora do nosso tema, então, cultura. Então, eu vou fazer uma pergunta bem ampla, e aí use o tempo que precisar para respondê-la. Bom, então, para você, o que é a cultura brasileira e, mais que isso, o que ela significa? Olha, essa é uma pergunta que poderia levar, talvez eu esteja levando a minha vida inteira para não responder, né? Mas talvez essa seja uma pergunta orientadora, né? Da minha própria trajetória, da minha vida, do meu trabalho. Quando a gente escolhe atuar nesse campo da cultura, a gente o tempo todo está se perguntando sobre isso, né? Sobre o que é a cultura brasileira, sobre qual é o sentido, né? Bom, primeiro assim, né? Hoje eu me defino como um gestor de cultura, né? Como um gestor cultural. Eu costumo dizer, né? Que acho que ninguém, quando era criança, quando os pais perguntavam o que queria ser quando crescer, eu acho que ninguém falava assim, eu quero ser um gestor cultural, né? Então, pelo menos até a nossa geração, a minha, talvez as próximas gerações, talvez um pouco já na geração de vocês, as pessoas comecem a entender a gestão cultural como um campo mesmo de atuação profissional, política, como um campo de trabalho, né? Hoje existem até cursos aí também de graduação, de mestrado, doutorado sobre, né, produção, gestão cultural. Então é algo que vem se consolidando também. Eu soube até na sexta-feira, eu soube que no Uruguai existe o Dia Nacional do Gestor Cultural, que é comemorado no dia 5 de setembro. Então foi agora, recentemente, na última sexta-feira, no Uruguai, você tem esse Dia Nacional do Gestor Cultural. Então, assim, então tem muitas maneiras de entrada nessa pergunta aí. Eu vou destacar, talvez, algumas. Eu diria, primeiro assim, quer dizer, a cultura ela é um elemento definidor do projeto de país, né? Que país nós queremos? Quer dizer, evidentemente, um país com as características do Brasil, com a sua dimensão, né? Com o seu peso geopolítico relativo importante num continente latino-americano, né? Num contexto onde há uma disputa mundial também pela afirmação das soberanias. Então, é um tema que tá muito em voga aí atualmente, né? Quer dizer, então a cultura ela é, em primeiro lugar, nesse contexto, que é um contexto afeito à área de atuação de vocês, quer dizer, a cultura ela é um elemento muito importante de afirmação do país,
diante de si mesmo, né, do seu destino histórico, do seu povo e de afirmação do país no mundo. Né? Então, essa é uma dimensão da cultura que é uma dimensão irrenunciável para nós. Né? Então, a cultura brasileira ela permite, né, que o nosso povo, né, que se afirme diante de si, porque ela, ao mesmo tempo, né, a cultura brasileira ela não é uma cultura, vamos dizer assim, unívoca, né? Ela é uma cultura plural, ela é uma cultura diversa, ela é uma cultura que se alimenta, né, que se nutre da contribuição de diversas matrizes culturais que conformaram o povo brasileiro, né, na perspectiva um pouco do que tratava o Darcy Ribeiro, então, né, a matriz negra, a matriz indígena, né, a matriz europeia. Então, ela é uma cultura que, ao mesmo tempo que ela promove essa síntese, ela é a expressão também dessas contradições. Então, a forma como a sociedade brasileira se formou, ela também está na raiz dela os conflitos, está na raiz da questão cultural, da formação da cultura brasileira, os conflitos sociais, econômicos, políticos que engendraram a formação dessa sociedade. Quer dizer, então, a forma como foram tratados os povos originários brasileiros, os povos indígenas, né, no contexto da colonização, ela vai definir, né, a formação do país, a formação da cultura do país. A forma como a cultura negra, né, a diáspora africana, né, ela se instala no país como produto de um projeto econômico, né, colonialista do período da escravidão, ela vai definir também a base também dos conflitos que se estruturam a sociedade brasileira. Então, a presença de um racismo, né, de características estruturais na sociedade brasileira, ela também é um elemento da cultura. Quer dizer, muitas vezes a gente que atua no campo da cultura, a pessoa tende a achar não, que cultura é uma coisa legal, precisa de um pouco de cultura aqui, às vezes determinados governantes, né, tentam tratar a cultura um pouco nessa dimensão. Não, se você coloca a cultura, você, de alguma maneira, você decora, você alegra, você descontrai, vamos dizer assim, o ambiente político, quando, na verdade, a cultura ela é um elemento central da política. Né? Eu diria até que a política é uma dimensão da cultura. Né? O conceito clássico, filosófico, né, da modernidade ou da pré-modernidade dizia que o que não é natureza é cultura, mas a distinção, né, entre cultura e natureza. Eu acho que hoje essa distinção ela não é tão arbitrária assim, porque a gente percebe que a própria relação do homem com a natureza, com o meio ambiente, ela é uma dimensão cultural. Né? Portanto, a gente tem hoje, inclusive, nesse contexto da crise climática que a gente vive aí, a gente tem um forte componente cultural também, porque o modo como a gente escolheu viver, como a modernidade instalou a forma de vida da humanidade por sobre a Terra, ela é uma escolha que tem, né, dimensão política, dimensão econômica, dimensão cultural também. E ela tem consequências, né, na própria relação do homem com a natureza e da natureza com o homem, porque também as coisas começam a voltar, né, com consequências como as que nós estamos experimentando aí como humanidade aí, nas últimas décadas e tal. Então, tem todas essas dimensões da cultura. Portanto, né, como eu dizia, a política também como uma dimensão da cultura. Então, a realidade é que, ao falar de cultura brasileira, a gente está falando, talvez, dos principais desafios que a sociedade brasileira tem, quer dizer, porque também, né, um projeto de emancipação do país, né, que é o que a gente, né, na perspectiva de uma inserção soberana no mundo, de uma inserção do Brasil independente, com o protagonismo que o Brasil, pelas suas dimensões, pela sua população, pela sua relevância no contexto global e tal, uma inserção independente, autônoma, soberana do Brasil no mundo, ela passará, é inescapável que ela passe, né, por uma percepção também cultural, do que representa culturalmente esse país no mundo. E, de uma certa maneira, já é isso, né? Porque a cultura brasileira ela é um ativo, né? Quando fala-se muito aí do soft power, né?
Então, evidentemente que a cultura brasileira é um ativo da inserção do Brasil no mundo, né? Você vai a qualquer elevador ou aeroporto do mundo, tá tocando bossa nova, você vai aos lugares, a percepção primeira que chega do Brasil das pessoas é o quê? A música, né? O futebol, enfim, mas são componentes culturais também, né? Da formação de uma sociedade. Portanto, enfim, não há como pensar os desafios do Brasil, que é o que eu sei que vocês pensam e debatem, né? Mas não há como pensar os desafios do Brasil sem pensar essa dimensão cultural, né? Definitivamente a cultura é um elemento definidor e justamente por isso também é um campo de disputa. Uhum. Então, a gente viu nos últimos anos que a cultura deixou de ser vista apenas como produção artística e passou a ocupar um lugar central nas disputas políticas em diferentes contextos. Leis como a Lei Rouanet e Aldir Blanc viraram símbolos de guerras narrativas. Então eu queria saber por que você acha que isso acontece e, mais que isso, você acha que isso é algo novo ou algo que sempre existiu? E se ganhou visibilidade agora, caso tenha sempre existido? Não, eu acho que existir sempre existiu, mas a gente em algum momento passou a enunciar e a compreender melhor essa dimensão da cultura, vamos dizer assim, na definição da agenda política, da agenda pública do país, né? E nesse sentido a gente está falando disso. Aonde que eu enxergo essa construção, digamos assim, tentando fazer uma linha do tempo disso, né? O Brasil, em todos os momentos que o Brasil buscou afirmar um projeto nacional, a cultura teve presente. Tá? Então, o Estado Novo, ele, os anos 30, 40, quer dizer, se constrói, as primeiras instituições culturais do Brasil surgem nesse período. Então, por exemplo, o IPHAN, né? O projeto do Gustavo Capanema, né? Era ministro de Saúde, Educação e Cultura. Então, projeto do Gustavo Capanema, né, que de certa maneira agrega todo um conjunto ali daquela geração de modernistas que vão atuar por dentro do Estado brasileiro, né, na construção dessa primeira institucionalidade cultural que existiu no Brasil a partir de então. Então você tem, como eu falei, né, o IPHAN, você tem a criação da Rádio Nacional, do Serviço Nacional de Teatro, a própria censura como política cultural, porque o Departamento de Imprensa e Propaganda que é criado nessa época, então a censura também é uma política cultural, né? E você tem o segundo momento, você tem a ditadura, porque, paradoxalmente, no Brasil, a ditadura militar, ela constrói instituições culturais, né? Então, durante o período da ditadura militar, 60, 70, surge a própria Casa de Rui Barbosa, Fundação Casa de Rui Barbosa, já existia a casa, virou fundação, a Fundação Nacional de Artes, a Funarte, a Embrafilme, quer dizer, então, uma série de instituições culturais que são criadas também nesse período. Na redemocratização do país, você tem a criação do Ministério da Cultura, né, em 85, hoje, que esse ano cumpre 40 anos. Quer dizer, então, não havia como se construir um projeto também de redemocratização do país, né, sem também levar em conta essa dimensão da cultura. Então, o Ministério da Cultura ele surge nesse contexto também, né? E aí eu acho que há um corte paradigmático aí, importante, que é quando, na primeira eleição do presidente Lula, ele escolhe como ministro da Cultura Gilberto Gil, né? E eu sempre faço muita referência ao discurso de posse do Gilberto Gil como ministro da Cultura, que eu acho que ele deve ser lido como um programa, ele deve ser lido como um manifesto, ele não é somente um discurso protocolar, né? Porque naquele texto, e a gente sabe que, claro, o Gil liderou e proferiu aquele discurso, liderou esse processo, mas ele é um texto que foi escrito a muitas mãos, com muitos intelectuais brasileiros que contribuíram naquela formulação. Entre eles o Paulo Miguel, que hoje é reitor da Universidade Federal da Bahia, o Antônio Risério, que é um antropólogo muito importante, aí polêmico, tá, mas uma figura muito importante do pensamento político-social brasileiro, cultural também. Foram pessoas que estavam ali também ajudando naquela formulação. E o Gilberto Gil ali, ele dá a dimensão, vamos dizer assim, desse caráter ampliado da cultura, dessa dimensão que hoje nós chamamos da dimensão antropológica da cultura. O conceito das 3 dimensões da cultura. A cultura como dimensão simbólica, econômica e cidadã, né? Então, esses 3 elementos eles vão caracterizar, ou seja, que a política cultural, ela deve, evidentemente, a dimensão, vamos dizer assim,
do incentivo às artes ou da política para as artes, ela é muito importante, ela é um aspecto definitivo das políticas culturais, mas ela não é suficiente para olhar o conjunto abrangente de questões que uma política cultural deve abarcar. Portanto, a gente tem, a partir desse momento aí no Brasil, uma ampliação do conceito de cultura, uma ampliação da base social organizada e articulada em torno da cultura, quer dizer, então você passa a dialogar com diferentes estratos da sociedade brasileira, com diferentes regiões do país, com outras expressões culturais que até então não estavam consideradas como parte do processo das políticas culturais. Então você tem, né, a dimensão da diversidade cultural, aquilo que antes era tratado como naif, como folclore, né, ou como uma expressão, vamos dizer assim, mais primitiva, passa a um primeiro plano, né, passa a ter um olhar atento do ponto de vista das políticas culturais. E nessa perspectiva surgem a política dos pontos de cultura, o programa Cultura Viva, várias ações também em torno da identidade, da diversidade cultural brasileira, que passa a ser tratada, né, como objeto das políticas, mas isso, evidentemente, ela cria reações também, né, na sociedade. E uma dessas questões, por exemplo, você falou da Lei Rouanet. Curiosamente, embora hoje a Lei Rouanet seja um instrumento, seja um elemento dessa guerra de narrativas, né, dessa guerra cultural, a Lei Rouanet não foi inventada pela esquerda. A Lei Rouanet surgiu no governo Collor, né? O embaixador Sérgio Paulo Rouanet, que foi secretário nacional de cultura do governo Collor, que era uma pessoa absolutamente correta, decente, mas era um liberal, era uma pessoa que, inclusive, a Lei Rouanet ela é uma lei, na verdade, de incentivo fiscal, né, de fomento indireto, ela nem pressupõe a dimensão que depois a Aldir Blanc vai ter, que é o fomento direto através de recursos públicos, né, de forma direta e descentralizada, através dos estados e municípios e tal. O que eu acho que é paradoxal nesse ponto? Primeiro é o seguinte, a cultura, nos últimos aí 10, 15 anos e tal, as políticas culturais, elas vão se tornando um elemento importante da agenda pública do país. O setor cultural brasileiro ele vem também adquirindo cada vez mais uma capacidade de influir, de incidir na agenda pública do país. Dá alguns exemplos. Em 2014, nós aprovamos a Lei Cultura Viva, que é a lei que transformou os pontos de cultura em política de Estado. Ela começa a tramitar em 2011 e é aprovada em 2014, com um intenso processo de participação social, de mobilização, a cada votação, a cada comissão, no dia da aprovação da lei. Houve caravanas, né, de vários lugares do Brasil para participar daquele momento ali. E essa lei foi aprovada praticamente por unanimidade. Eu me recordo de ver o Marco Feliciano, olha só, Marco Feliciano, indo à tribuna da Câmara dos Deputados defender a lei. Né, e ela foi aprovada praticamente por unanimidade. Eu acho que aquela por unanimidade mesmo, assim, não teve voto contra, foi uma votação simbólica. Então, você tem a capacidade que o setor tem também de construir essas maiorias, ainda que circunstancialmente, em torno dos projetos. A mesma coisa aconteceu na pandemia, em torno da Lei de Emergência Cultural, né, que depois ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, agora a Política Nacional Aldir Blanc. Foram duas leis, né, na verdade, foram três, né, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo e depois a Política Nacional Aldir Blanc. Né, 3 leis sobre cultura aprovadas em 2 anos, que foram vetadas pelo governo Bolsonaro, que os vetos foram derrubados, né, e que hoje descortinaram, já nesse contexto agora do terceiro governo Lula, da gestão da ministra Margarete Menezes, né, nesse contexto da reconstrução do Ministério da Cultura, a maior política de fomento da história, né, das políticas culturais do Brasil. O maior volume de recursos já empregado numa política de fomento direto nas políticas culturais do Brasil. Por que isso? Porque o setor cultural demonstrou uma capacidade de incidência, de articulação, de mobilização, pressão social, né, capaz de incidir. Então, hoje, poderia dizer que o setor cultural brasileiro ele é um ator relevante na cena pública do país. Né? Então, eu acho que essa foi uma mudança de qualidade. Porque o que você tinha antes, né, era, digamos assim, um setor cultural que era assim, os artistas, os intelectuais, né, pessoas, digamos assim, notáveis, né, pessoas com expressão pública, né, e que, portanto, pelas suas relações, né, com as elites políticas, pela sua notoriedade, por essas características, elas conseguiam, de alguma maneira, influir em um ou outro tema da sociedade. Isso ainda existe, de uma certa forma, mas o que você tem hoje, e aí as redes também potencializam isso, é a possibilidade de que o setor possa influir diretamente. Só que a questão é que não é só o progressismo
né, o campo progressista que percebeu isso. Né? A extrema-direita percebeu também. Então ela passa a utilizar também essas agendas da cultura como parte da sua guerra cultural, né? No sentido de dizer, não, então o artista ou o fazedor de cultura, ele quer recursos públicos para não trabalhar ou para manter seus privilégios, ou para, né? Quando na verdade o que a gente está defendendo, compreendendo, a tese é de que não, a cultura ela gera emprego, ela gera desenvolvimento, ela permite o desenvolvimento local, ela permite uma inserção na sociedade e na vida produtiva, na vida, no mundo do trabalho e tal, uma inserção mais criativa, mais independente, mais autônoma. Ela está em torno da cultura também, está em toda essa discussão também sobre as novas relações de trabalho, né, que é preciso ser pensadas também, naquilo que tem de bom e naquilo que tem de complicado também, da precarização. Então o setor da cultura também sofre, né, com essa dimensão também da precarização do trabalho. Mas o fato é que é isso, é inescapável a gente pensar hoje o seguinte, a cultura ela faz parte da agenda pública do país, né, e a gente vai ter, de uma forma ou de outra, que lidar com isso. Santini, você acabou de falar que a cultura faz parte da agenda pública do país, mas, com frequência, governos tratam a cultura como algo para depois, um extra, um lugar de segundo plano. Então eu queria saber quais são as consequências de colocar a cultura como um acessório. É o que a gente tem percebido, né, no país, né, na própria história do Brasil. Você veja, sempre que há algum retrocesso democrático no Brasil, sempre que houve, né, retrocesso democrático no Brasil, as políticas culturais, de alguma forma, sofreram as consequências, ou foram alvo, né, foram objeto. Em 2016, quando há o golpe contra a presidenta Dilma, há a extinção do Ministério da Cultura. Na verdade, a primeira foi no governo Collor, né? O Ministério da Cultura é criado em 85, no contexto da redemocratização do país, como eu falei, do governo do presidente Sarney. E aí, quando ganha o governo Collor, que é o choque de neoliberalismo no Brasil, a primeira, né, investida da implementação do neoliberalismo, né, a partir das premissas ali do consenso de Washington, naquele contexto ali também de crise do socialismo real no leste europeu, tal do fim da história, todo aquele momento que a gente viveu ali no já distante início dos anos 90, que foi também o período da minha vida onde eu comecei a ter mais consciência da política e tal. Então eu sempre fui comunista, então quando eu cheguei naquele momento ali, falei, pô, agora que eu que eu ia começar a minha vida, aí o fim da história, acabou o socialismo, acabou o comunismo. Hoje a gente já vê que a coisa não é bem assim, né? Mas naquele momento ali, houve essa primeira extinção do Ministério da Cultura. Depois de 2016, no governo Temer, né, quer dizer, após o impeachment contra a presidenta Dilma, extingue uma tentativa de extinção do Ministério da Cultura que foi seguida por uma ampla mobilização, né, quer dizer, então as pessoas percebem que não é tão simples assim hoje você atacar o campo da cultura, você, né, atacar a institucionalidade que existe no campo da cultura. Como houve uma ampliação da base social, a capacidade de reação da sociedade a esses movimentos também ela é grande, tanto que você teve aquele movimento lá, o Ocupa Minc, né, que em 2016, que praticamente ocupou unidades do Ministério da Cultura em todo o país e que fez o governo recuar naquela medida de extinção do Ministério da Cultura naquele momento, ainda que tenha esvaziado as políticas, tenha diminuído o orçamento, mas formalmente não teve como levar adiante a extinção do Ministério da Cultura, que acaba sendo feito durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, então, quando você vê a extrema-direita, o projeto, eles não têm projeto para a cultura. Então, o projeto deles passa a ser a destruição da institucionalidade que existe, né? E a criminalização, ou colocar o campo da cultura, digamos assim, como um opositor, como um inimigo, um antagonista, né? Porque a guerra cultural da extrema-direita ela precisa criar o antagonista, né? Precisa criar esse opositor, mesmo que seja imaginário. Então, esse artista, mamador da Lei Rouanet e tal, é preciso criar esse inimigo, né? E, de uma certa maneira, a extrema-direita brasileira elegeu também como um desses inimigos a cultura, o campo da cultura, os artistas e tal, sob esse manto aí da Lei Rouanet, que, na verdade, é uma incompreensão também do próprio sentido, da própria trajetória dessa lei. Mas, então, é isso. Sempre que há qualquer iniciativa de um retrocesso democrático, a cultura sofre as consequências. E quando há
nessas descontinuidades, né? Porque a descontinuidade, né, é um problema também para a questão das políticas culturais, porque elas levam tempo, qualquer política pública, né, leva tempo, é preciso continuidade para que elas se estabilizem. Nós estamos falando, todas as políticas que nós estamos falando aqui, Aldir Blanc, Cultura Viva, tal, são coisas muito recentes, né? Então a consolidação disso leva anos. A Lei Rouanet, que é a mais antiga, poderia dizer a mais consolidada, ela é de 91, quer dizer, então é a que tem mais de 30 anos. É muito difícil, né? E até hoje ainda precisa de mecanismos que garantam que ela se consolide, que ela se amplie, que ela se descentralize também, que seja mais democrática na distribuição dos recursos pelas regiões do país, que é um esforço que o Ministério da Cultura nessa gestão vem fazendo. Só que eu acho assim, vai ficar cada vez mais difícil essa coisa que você falou da cultura ser tratada como segundo plano, como supérfluo, como algo acessório. Ainda é talvez um pouco com relação aos orçamentos públicos, né? Mas quando a gente, no caso do Brasil pelo menos, né, quando a gente percebe que a gente conseguiu nos últimos anos, né, garantir um investimento que é em torno de 3 bilhões por ano, se você juntar com a Lei Rouanet, que é mais 3, quase 4, quer dizer, você está falando de 6, 7 bilhões por ano de recursos que são investidos na cultura. Já não é mais uma coisa acessória, já não é mais uma coisa secundária, já é uma coisa que começa a ter um grau também de relevância, inclusive do ponto de vista orçamentário. A minha hipótese, né, otimista, esperançosa, é que esse seja um processo irreversível, que a gente não consiga mais, né, desenvolver políticas, pensar a política pública sem considerar a dimensão da cultura, inclusive na sua transversalidade com outras áreas, porque a cultura está na educação, está no desenvolvimento econômico, está na ciência, tecnologia, né? Ela é transversal a muitas áreas. Então eu acho que esse movimento, esse avanço, ele não tem muito volta atrás, na minha opinião. Todo mundo que tentar, de alguma forma, descontinuar ou que tentar, de alguma forma, manter essa percepção da cultura como algo acessório, supérfluo e tal, vai sofrer consequências, provavelmente eleitorais, vai encontrar reação na sociedade a isso, né? Tanto que o que a gente percebe hoje, pegar, por exemplo, o caso do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos governos a nível municipal e a nível estadual com diferentes orientações ideológicas, inclusive em relação ao governo federal, com diferenças, né, entre essas três esferas. E eles estão alinhados, por exemplo, na implementação da Política Nacional Aldir Blanc, na implementação de pontos de cultura, quer dizer, essas, vamos dizer assim, as grandes linhas da política cultural brasileira hoje, elas estão sendo implementadas por governos de diferentes, para pegar o exemplo do Rio de Janeiro, né? São governos de diferentes orientações ideológicas. O governo de São Paulo tem política cultural importante, tem orçamento, implementa políticas culturais importantes, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, mais até o governo do estado de São Paulo. Então, é isso. Eu acho que tá ficando meio difícil essa coisa que eu concordo com você, que já foi muito uma característica em relação à percepção e ao tratamento das políticas culturais, mas eu diria que está ficando cada vez mais difícil colocar a cultura num plano secundário. Que sorte a nossa, e eu também sou bem otimista e espero que seja irreversível. Bom, não foi o fim da história, agora a gente tem a oportunidade de pensar projeto de país. Eu queria saber de você como pensar esse projeto de um Brasil protagonista, soberano, democrático, através da cultura. Você veja, eu acho que toda crise é uma oportunidade, né? Isso é um lugar meio comum, assim, mas é verdade. Eu acho que essa crise que a gente está vivendo agora, né, com essas ameaças, com todo esse movimento aí das sanções e das tarifas dos Estados Unidos em relação ao Brasil, está possibilitando que o governo e a sociedade brasileira coloquem o tema da soberania no primeiro plano, né? Quer dizer, então, eu acho que eu, pelo menos, não me lembro de outro momento da história do Brasil, da minha vida, né? Claro, você teve ali a Segunda Guerra Mundial, né? Onde você teve a defesa do Brasil. O Brasil, ele nunca foi um país... O Brasil e a América Latina o Brasil é um país pacífico, né? E a América Latina é um continente de paz, né? Você não tem um histórico importante de guerras internas, de conflitos armados. Você tem conflitos armados internos em alguns países, mas você não tem uma beligerância, né? Que caracterize, pelo menos, a história da América do Sul,
né, e da América Latina entre si, quer dizer, e nem mesmo com outras potências. Então, esse novo modelo, né, vamos dizer assim, da intervenção imperialista no mundo, que se caracteriza por uma intervenção violenta, por uma intervenção nessa chave de retaliação, de sanções, né, que brutaliza, de uma certa forma, o imperialismo sempre existiu, mas agora ele tá emergindo com uma face brutal, né? Então, a reação que provoca é a reação de uma defesa da soberania nacional. Então, eu vejo isso de forma muito positiva, quer dizer, que o próprio governo, você vê que o governo mudou até o seu slogan, né? Mudou o seu lema, né? De união e reconstrução para ao lado do povo brasileiro, quer dizer, é uma afirmação desse projeto, dessa perspectiva da soberania nacional. Isso é fundamental para reunir forças em torno de um projeto de país. Né? Porque a defesa da soberania nacional ela está para além de diferenças ideológicas, ela está para além até do binômio esquerda-direita. Ela consegue criar uma convergência entre diferentes campos, porque o setor produtivo precisa da soberania nacional, o agronegócio precisa da soberania nacional. Quer dizer, então você consegue, a partir dessa chave da soberania nacional, reunir amplos setores. Quer dizer, então, eu acho que a frente ampla que o presidente Lula tentou construir na sua eleição agora para o terceiro mandato, ela não é uma frente somente política do ponto de vista dos partidos, né? Ela é uma frente social, ela tem que ser uma frente que agregue realmente amplos setores da sociedade. E acho que a defesa da soberania é a chave que permite a construção, de fato, dessa frente ampla na sociedade. Porque nós estamos enfrentando, de um lado, essa agressão imperialista dos Estados Unidos, e, de outro lado, nós estamos enfrentando na sociedade brasileira correntes extremistas, né, correntes de corte neofascista, né, portanto, essa frente ampla ela tem um duplo caráter. Né? Por um lado, ela isola essa corrente extremista que se instalou no Brasil com algum poder de penetração e com base social, a partir do que é o bolsonarismo, e ela permite um enfrentamento de altíssimo nível a essa agressão imperialista que nós estamos sofrendo por parte dos Estados Unidos. E aí o tema da cultura está em toda essa agenda, o tema da cultura está ali de uma forma absolutamente também transversal, porque você veja, questão da inserção nas plataformas, né, de streaming, das redes sociais e tal. O Brasil precisa desenvolver o quê? Soberania digital e tecnológica. Precisa desenvolver regulação, precisa desenvolver legislação que permita que o conteúdo nacional possa ser protegido, defendido, difundido nesses ambientes e nessas plataformas. Então você tem ali a defesa da soberania passando pela cultura. Né? Nós estamos aqui nos organizando para participar final do mês agora de setembro, em Barcelona, da Mondiacult, que é a Conferência Mundial da Unesco sobre Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável. O Brasil vai ter uma participação destacada lá, inclusive a Casa Rui Barbosa, a nossa cátedra da Unesco de Políticas Culturais e Gestão e tal. Mas o que está também no subtexto, vamos dizer assim, de tudo isso? A defesa do multilateralismo. Vamos lembrar que os Estados Unidos está se retirando da Unesco, né? Porque a pretexto de que a Unesco acolhe a representação do Estado palestino. Mas sabemos que não é só isso, quer dizer, na verdade é um ataque ao multilateralismo, né? Aos espaços do multilateralismo. Então, a presença do Brasil num espaço desse, com importância, então a delegação brasileira vai ser chefiada pela ministra da Cultura, vão ter vários dirigentes participando, várias representações também da sociedade brasileira estarão nesse espaço. Então, ela é o seguinte, a cultura também se colocando na linha de frente da defesa do multilateralismo, na defesa desse... nós estamos aqui na casa de Rui Barbosa. Pô. Rui Barbosa foi o cara que na Conferência de Haia, né, na Conferência de Paz de Haia, conseguiu consagrar a tese, né, de que cada país um voto, que é a tese que vai redundar na criação das Nações Unidas. Pô, quem conseguiu articular para defender isso foi Rui Barbosa, por isso ele é o Águia de Haia. Né? Então, a gente está também sob essa inspiração, sob esse legado. Né? Parte do legado que a gente cultiva, defende, preserva aqui na Casa de Barbosa tem a ver com isso. Né? Mesmo ele sendo um liberal, né? Ele fazia e fez e conseguiu
garantir essa defesa, porque você tinha a Liga das Nações, que eram somente as potências dali do início do século XX, então Rui Barbosa, na verdade, ele foi o primeiro grande advogado do multilateralismo no mundo, né? E hoje você vê o Brasil, inclusive a partir da cultura, a partir das suas representações no campo da cultura, na linha de frente disso. Então a agenda da cultura ela é uma agenda também que está, vamos dizer assim, muito bem posicionada nessa discussão e nesse debate que a gente precisa fazer agora na sociedade brasileira e com o mundo, né, em torno da soberania nacional. Perfeito. A gente está se encaminhando para o fim, mas a gente não pode ir embora sem falar do Águia de Aia. Voltemos à Fundação Casa de Rui Barbosa com a seguinte pergunta. Antes disso, uma afirmação. A Casa Rui Barbosa é mais que um espaço físico, é um pedaço da história, mas instituições de memória enfrentam hoje um dilema: preservar o passado sem se tornar um espaço congelado e, ao mesmo tempo, dialogar com novas linguagens, novos públicos, novas dinâmicas. Para você, Santini, como a gente pode conciliar preservação e inovação, sobretudo analisando o espaço aqui da Casa de Rui? Bom, eu acho que essa percepção que a gente tem do legado do Rui Barbosa como um legado atual, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Quer dizer, até o programa que nós trabalhamos juntos aqui é justamente o Pró-Rui, que é sobre o Rui Barbosa e o tempo presente. Quer dizer, então, Rui Barbosa foi um político, um diplomata, um jornalista, né? um advogado, um jurista, um constitucionalista. E todas essas questões, então, a questão internacional, a questão da informação e da comunicação, a questão política, a questão do direito internacional, quer dizer, todas essas coisas estão na ordem do dia da agenda política do país, né? Portanto, os temas que o Rui Barbosa abordou e que foram temas prioritários da sua atuação são temas fundamentais para o dia de hoje, né? Portanto, a gente busca ter essa visão, não uma visão congelada daquilo que ele defendeu, ou daquilo que ele se posicionou, da forma como ele se posicionou exatamente no contexto histórico que ele estava. Ele também era um homem de seu tempo, portanto é preciso também ler a sua contribuição, a sua atuação à luz daquilo que era o seu tempo. Mas, evidentemente, que os temas que ele colocou e que ele trouxe são temas que absolutamente estão na ordem do dia do que a sociedade brasileira, do que o mundo está discutindo, né? Portanto, o Rui Barbosa, ele é esse legado, ele é essa referência. E nós fizemos, até aproveito para fazer aqui uma homenagem, né, ao nosso querido Silvio Tendler, que partiu aí recentemente, que foi, desde o início da nossa gestão aqui, um grande parceiro, um grande colaborador, foi um grande amigo também meu, eu trabalhei com ele e durante, sei lá, os últimos 20 anos tivemos muita convivência e muitas parcerias, mas no ano passado nós fizemos um ciclo aqui de debates, de exibições de filmes e leituras dramáticas e tal, que se chamava Memória Coração do Futuro. Esse foi um nome cunhado pelo Silvio, algumas conversas que nós tivemos. Então eu acho que essa ideia de que a memória é o coração do futuro, ela um pouco é uma coisa que responde a isso que você me perguntou. Como as instituições da memória, elas não podem se congelar no passado e elas precisam estar sintonizadas, né? Quer dizer, porque também não existe a possibilidade de construção de um projeto para o futuro sem levar em consideração também, né? Aí já é o Paulinho da Viola, né? Quando penso no futuro, não me esqueço do passado, né? Então, essa percepção que a gente precisa ter, e acho que a gente está, a partir de várias iniciativas, entre as quais a parceria que a gente tem realizado com o Sena, né? Conseguido reposicionar a Casa de Rui Barbosa e posicioná-la diante dos desafios do tempo presente e dos desafios do futuro. Então eu acho que a gente tem conseguido fazer esse trabalho aqui. É uma maneira também de democratizar essa instituição, de ampliar a participação e a presença, né, da diversidade cultural brasileira aqui dentro. Então, por exemplo, nós estamos aqui, a primeira escritora negra a depositar seus arquivos no Arquivo Museu de Literatura Brasileira foi Conceição Evaristo, né? É a primeira, mas não será a única, quer dizer, então a possibilidade também de afirmar o espaço da mulher preta, o espaço de outras culturas e de uma diversidade cultural. Nós estamos apoiando esse ano o encontro de escritores indígenas, de artistas e escritores indígenas, então vai acontecer, parte dessa programação já está acontecendo. Tivemos atividades agora na Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo, então também descentralizando, territorializando mais o trabalho
da Casa Rui Barbosa, estamos tendo presença nas festas literárias, na festa de Paraty, a Flip, a primeira, né, a Casa Rui Barbosa com esse arquivo museu nunca tinha tido uma presença nesse espaço. Então, essa dimensão também mais nacional, federativa, que a gente tem tido, a parte da comunicação da casa está tendo um crescimento muito importante, né? E graças aqui à nossa querida Marcela, que está aqui nos acompanhando, que coordena muito bem essa parte. Então, o alcance também da casa nesse ambiente das redes, né? Porque a transmissão ao vivo, por exemplo, né? Tudo que a gente faz aqui, ele pode ter uma repercussão nacional, né? E não precisa exatamente a pessoa ter que conhecer o Rio de Janeiro, Botafogo. Claro que são muito bem-vindos, a casa é linda, né? O seu jardim, os seus ambientes, mas é importante também que o que a gente produz aqui possa ser democratizado também, possa se expressar também e ser acessível também ao conjunto da sociedade brasileira. Então eu acho que esse é o desafio, e eu acho que assim, a gente está realmente, de alguma maneira, a essa altura já é possível fazer algum tipo de balanço, né? Nós estamos aqui há 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando. Então eu acho que é possível fazer um balanço de que a gente vem contribuindo para um reposicionamento dessa instituição e pensando como uma instituição de memória pode dar uma contribuição para o presente e para o futuro do país. Definitivamente a Casa Rui é uma inspiração. E agora a gente vai terminar. Para terminar essa conversa que foi super rica, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. E o nosso questionamento é: se você tivesse que resumir em uma palavra o futuro da cultura do Brasil, qual seria? Olha, eu vou falando um pouquinho aqui para poder depois chegar na palavra, né? Mas eu queria dizer que o que a gente está fazendo é muito bacana, é muito potente. Assim. Eu queria, na verdade, dizer que o trabalho que a gente tem conseguido fazer aí junto com o Sena tem contribuído muito para esse momento de reposicionamento, de renovação, de democratização da Casa de Rui Barbosa. Então, eu acho que vocês são inspiração. E eu acho que a cultura brasileira ela é isso. Então eu definiria nessa palavra, inspiração. Né? Eu acho que a gente tem que ser capaz de inspirar, a gente tem que se inspirar. Né? Então que o nosso trabalho possa ser um trabalho inspirador. Então eu ficaria com a inspiração como essa definição, até porque foi aonde que eu tive que procurar, na hora que você me perguntou qual era a palavra que eu ia dizer, eu tive que falar, poxa, eu preciso de uma inspiração. Aí eu falei assim, não, a palavra é essa, então, inspiração. Perfeito, Santini, muito obrigada. Tá bom? Para quem estiver acompanhando, nosso Instagram é @Sena Nacional e no YouTube o canal tem o mesmo nome. Vamos lá, siga o Sena.